Olha, boa tarde. Nós só temos um caminho para sair dessa situação. Nós temos que ser um time competitivo, correto? E o nosso grande desafio é tornar o Campinense um time competitivo. Um time que jogue, mas ao mesmo tempo procura também fazer uma marcação forte, né? Porque numa competição difícil, com corrida, nós temos que marcar, nós temos que jogar, desculpa, e não deixar o adversário jogar. Uma marcação muito forte. Então é através de um futebol competitivo que nós temos esperança de permanecer na Série C do Brasileiro. Olha, na verdade, que são 6 jogos decisivos, né? Um jogo sempre complementando o outro, porque na reta final, na situação que nós estamos, então todo jogo é importantíssimo. Então, no meu caso, estrear fora de casa, o Campinense vai para um jogo contra o adversário também que está numa sequência negativa, um adversário também que não está numa situação muito boa, está melhor do que a nossa, está, isso é um fato, né? Mas para a gente superar esse adversário jogando fora de casa, nós temos que ser competitivo e ter personalidade, certo? Então, um time com personalidade, buscando a imposição com bola e sem bola, é isso que nós vamos tentar fazer e fazer, se Deus quiser, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Eu acho que são 4 jogadores que já atuaram comigo e conheço a sua maioria de ver jogando contra, jogar contra, de não jogar por outros times. E veja bem, um dos fatores importantes que fez com que eu aceitasse o convite do Campinense foi a qualidade desse grupo, né? O Campinense ele tem um bom time tecnicamente, isso é um fato, correto? Só que o Campinense tem que reagir, os jogadores, o grupo tem que ter atitude, porque a gente só consegue uma reação com atitude, nós não conseguimos uma reação com omissão. Então isso que nós vamos passar para os jogadores, que nós precisamos dessa reação, nós precisamos ter atitude e nos superarmos. Porque o objetivo de permanência do Campinense na Série C não é só da comissão técnica, não é dos jogadores, é de todos que fazem o Campinense. Torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica, todos nós temos que fazer um esforço pela permanência do Campinense na Série C. O Daniel está num grande momento da Série D, jogando pelo Pacajus. Eu já conheci o Daniel de vez jogando juntamente com o Macena no Guarani Sobral na Série D. Eu acho que foi do ano passado, se eu não estou enganado, correto? E é uma visão importante que nós temos que ter. O jogador não pode ser contratado pelo nome ou pelo que já fez. Ele tem que ser contratado pelo seu atual momento. E o atual momento do Daniel é muito bom. Nós perdemos o Olavo, né, que foi negociado, já tinha essa cláusula no contrato. Infelizmente não vai poder continuar mais com a gente e nós temos que suprir a posição. Com relação a detectar, né? Hoje, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho coletivo agora de tarde com um grupo que não jogou, para mim conhecer alguns atletas, conhecer a característica de alguns atletas que eu não conheço ainda. E nós vamos ter para esse jogo de sábado, nós vamos ter hoje à tarde, quarta-feira de manhã, de tarde 2, quinta 1, 3 e um lá em Florianópolis, são 4 treinos, né, que antecede o jogo. Então, veja bem, ainda é cedo ainda. Então, o ideal seria uma semana, mas a gente não tem uma semana de treino. Então, aquilo que eu vi nos 2 jogos que eu vi do Campinense, que eu achei que o time tem que melhorar naquilo que eu vi, eu vou passar agora de tarde para o grupo de atletas e já colocar para cada um deles que nós temos que evoluir com relação a isso. Por exemplo, nós temos que ser um time que temos que fazer mais gols e temos que tomar menos gols. Se você for olhar o número de gols sofridos, se eu não estiver enganado, o Atlético tem um Atlético com 25, depois tem um com 19 e tem 3 times com 18 gols e nós estamos envolvidos nesses 3 times. Mesma coisa acontece com o número de gols marcados. Nós temos que melhorar com relação a isso. Então, tem que ser um compromisso de todos. Não é só do Flávio Araújo, do Hélio Pinheiro, não tem que ser de todos, principalmente dos atletas, nessa busca, sabe? Em tentar fazer mais gols, em tentar sofrer menos gols, porque assim você consegue vencer. E vencendo, logicamente, você vai alcançar a permanência, que é o nosso grande objetivo nesse atual momento, a permanência na Série C. O que eu falo para o torcedor do Campinense é porque em todos os times que eu trabalho, eu me envolvo de corpo e alma, né? A bandeira que eu defendo hoje é a bandeira rubro-negra do Campinense Clube. Então, o nosso grande objetivo, torcedor, é a permanência do Campinense na Série C. E nós vamos precisar muito do apoio do torcedor. Porque, veja bem, lógico que todos nós sabemos que o torcedor é coração, o torcedor é emoção. Mas no momento que o time mais precisa do seu apoio, do seu incentivo, o torcedor larga o clube, aí eu sinceramente não entendo. Eu acho que nesse momento de dificuldade, nesse momento angustiante, porque quando você olha na tabela,
Aí você bate até um desespero, um desânimo. Mas não pode haver desânimo, né? O torcedor tem que dar força ao grupo para que o grupo, através dessa força do torcedor, o grupo possa sair dessa situação, que é o grande objetivo nosso. Então, com o apoio de todos, com a união geral, nós vamos ficar muito mais fortes. Olha, veja bem, né? Todo jogo tem seu enredo, tem sua história, né? Logicamente que eu não vou dizer que estratégia nós vamos utilizar, nem a maneira que nós vamos jogar, mas nós vamos em busca dos 3 pontos. Para chegar aos 3 pontos tem várias maneiras, né? Você pode ser um time marcar em bloco alto, você pode marcar em bloco médio, pode marcar no bloco baixo, dependendo da estratégia treinada. Mas nós vamos, com todo respeito, lógico, ao adversário, né? Mas vamos em busca de uma vitória. Detectei sim, nos 2 jogos que eu vi, um problema, né? Mas isso eu vou conversar com os jogadores, vou passar para eles. E logicamente que nós temos também que não só conversar com o atleta, não só cobrar, não só incentivar, mas trazer também jogador, 1 ou 2 jogadores, com essa função, para a gente melhorar nesse aspecto que eu detectei, né? Então, eu não vou falar para vocês antes de falar para eles, mas a gente está conversando com esses 2 atletas. Veja bem, o momento agora é de somar, o momento não é de dividir, né? Porque muitas vezes, num momento ruim, se joga pedra no jogador, joga pedra no outro. Não, o momento agora é de somar e reforçar, correto? Nós temos que reforçar naquilo que eu passei para a diretoria, naqueles pontos que eu vi que nós temos que ter uma evolução, porque o futebol hoje, repito, você tem que jogar, mas você tem que marcar, correto? E nós temos que realizar esse tipo de jogo, né? Com qualidade técnica e qualidade também de marcação.